Amados, bom dia! Vamos para mais um vídeo de hoje e eu estou começando uma série que é Preparando-se para Viver o Propósito de Deus. Então eu estou começando, essa série no canal. Eu vou postar uma vez por semana, tá? Creio que vai ser nas quartas-feiras. E vai se chamar a série, então, Preparando-se para Viver o Propósito de Deus. E o episódio de hoje é Como Vencer a Inconstância. Amém? Eu vou trazer aqui pelo menos quatro itens, 4 ou 5, né? 5, na verdade. E na realidade, gente, isso fez toda a diferença para mim, tá? Como eu comentei em vídeos anteriores, eu escutava Deus falar, Deus falava comigo, Carol, tu tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Eu começava por um tempo e depois eu parava, certo? Isso aconteceu desde 2020, tá? Ano passado eu comecei também com um gás que eu disse, agora eu vou, mas depois eu sempre deixava outras coisas, tomarem uma proporção mais importante na minha vida do que realmente o propósito de Deus, realmente aquilo que Deus me chamava para fazer, tá? E a primeira coisa que mudou uma chave em mim foi prioridade, ok? O que você precisa colocar as coisas que você precisa fazer, no caso não coisas mínimas do dia a dia, mas coisas importantes, projetos importantes, coisas que Deus quer fazer na tua vida. Um exemplo, Deus lhe falou que quer que você comece a fluir no seu propósito. Eu não sei qual é o propósito, né, que Deus colocou no teu coração. Isso também eu vou falar num outro vídeo, como a gente pode observar e ver e chegar esse é o que Deus, é o propósito de Deus para minha vida. Mas enfim, vamos dizer que Deus tenha te falado, Carol, tu tem esse propósito. Também eu quero que você melhore na área da saúde e de repente no trabalho. Um exemplo, tá? Você precisa, então vamos dizer que sejam 3 projetos principais na sua vida, certo? Tem gente que precisa trabalhar no casamento, tem gente que precisa trabalhar no cuidado dos filhos ou no cuidado da casa. Então você precisa ver pelo menos 3 projetos que tu tenha, mas você precisa colocar em prioridades. Por exemplo, para mim hoje, a minha prioridade é o Florescendo com Ele, né? Que é um dos meus propósitos, e Deus tem um outro projeto para mim, tá? Que é também referente a um ministério barra trabalho, tá? Então, são 2 projetos importantes que eu tenho, só que eu preciso colocar prioridade, né? Eu tenho o meu trabalho, que eu tenho, CLT, vamos dizer assim, mas eu decidi que a minha prioridade é Florescendo com Ele. Então, por exemplo, hoje, supostamente, eu quero colocar os vídeos aqui no canal, tipo, 8 horas da manhã, certo? Pelo menos 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Isso é algo que eu coloquei no meu coração. Só que eu não consegui gravar esse vídeo antes, né? Supostamente esse vídeo de hoje era para já estar no canal, né? Sei lá, pelo menos 2 horas atrás, mas eu não consegui, porque eu voltei, né, de férias, comecei a trabalhar segunda-feira, o meu trabalho toma bastante tempo, mas eu disse, sabe de uma coisa, Senhor, eu tenho uma prioridade, a minha prioridade é o Florescendo com Ele. Então, eu vou gravar agora. Antes de começar a trabalhar, eu tô aqui gravando e eu vou postar a hora que seja, nem que saia a 1 hora da tarde hoje, mas tem que sair na quarta-feira. Então, é uma prioridade que eu coloquei na minha vida, certo? Então, isso tem me ajudado a apagar tudo que tá tirando o meu foco, certo? E colocar o foco naquela prioridade. Segunda coisa, por quê? Por que você vai fazer aquela coisa? Um exemplo, vamos dizer que o propósito que Deus tem para sua vida é você alcançar vidas. Por exemplo, para mim, o meu propósito maior no Florescendo com Ele é
Eu já passei pelas dores que muita gente tá passando, por exemplo, a tristeza profunda, me sentir perdida, não saber o que fazer da minha vida, inconstante, começava, parava. Então, essas são dores que eu tive, que eu passei, algumas ainda passo e tô trabalhando, certo? Mas eu sofria tanto, era uma coisa tão triste que às vezes até eu perdi até o ânimo da vida. Então esse é uma paixão que Deus colocou no meu coração de alcançar as pessoas, certo? Então assim, por que você quer fazer tal coisa? Vamos dizer que você queira... A gente está falando em específico do propósito de Deus, mas por exemplo, vamos dizer que Deus tinha colocado no teu coração de ter mais tempo com os seus filhos. Ok, qual é a razão por trás disso? Porque quando a gente tem uma razão forte, certo? Vamos dizer, por exemplo, que Deus colocou... Eu falei muito num vídeo anterior sobre que Deus está se movendo no mercado de trabalho, certo? Então, se Deus, por exemplo, colocou no teu coração, olha, você é, vamos dizer, confeiteira, tá? E eu quero que você... comece a, de repente, eu não sei, abrir de repente seu próprio estabelecimento, mas vai ser um estabelecimento onde você vai orar pelas pessoas, como eu disse no vídeo, né? Esse que eu recomendo que vocês vão lá olhar. Qual é o motivo? Ok, de repente seja porque Deus quer que tu cresça financeiramente. De repente tu tá ganhando, vamos dizer um exemplo, sei lá, 3 mil reais ou 4 mil reais por mês, mas Deus tem mais para ti. De repente Deus quer te dar o dobro disso, entende? Eu não sei. Ou de repente Deus, você tem um desejo no teu coração de falar de Jesus para as pessoas. Lógico que a gente não precisa abrir um negócio para falar de Jesus para as pessoas, mas... qual é a razão por trás? No caso eu, florescendo com ele, é um desejo forte que nasceu, né? Que eu creio que nasceu no coração de Deus e ele colocou no meu coração, que eu queria que as pessoas fossem, que as pessoas fossem curadas por aquilo que eu já passei, certo? Então assim, qual é a razão, qual é o porquê? Por que você crê que Deus está pedindo para você fazer tal coisa, né? É para você ser usada na cura, né? Curar pessoas, é você ser usada para sair dessa... De repente ele quer te crescer financeiramente, como eu mencionei, certo? Outra coisa, gente, que para mim foi assim, olha... um soco na boca do estômago, literalmente. Isso aconteceu faz umas 3 semanas atrás. Deus me falou assim, Caroline, chega de bancar menina, sabe? Olha o que a palavra diz sobre isso. A palavra fala em Coríntios, olha só, Coríntios 13:11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, certo? Aí, aqui, e olha só o que diz em Efésios 4:14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, tá? Quer dizer, menino é inconstante, menina é inconstante. Deus me falou, Carol, chega da tua fase de menina, porque eu sou crente desde 2011, é muito tempo, gente, sabe? Você já teve, sabe, já tomou o leitinho aí, o feijão com arroz, né, como eu disse lá no outro vídeo. Chegou a hora de você tomar posição, já não tem mais lugar disso, de começar, sabe, e fazer as coisas pro Senhor e depois largar, se distrair, deixar que as coisas do mundo, as coisas cotidianas, tirem a tua atenção, né? Toma a tua posição, essa tua coisa de menino não tem mais lugar
na nova vida de mulher que você está se tornando, né? Para Deus, para o propósito de Deus, nós começamos, quando nós nos convertemos, claro, nós estamos ainda aprendendo, né? Como um bebê, estamos aprendendo a palavra, estamos aprendendo, mas chega um ponto que, tu não pode ficar, a vida toda, para mim, são 15 anos, ainda nessa fase de, ok, tô aqui, depois eu tô... Não. Então, assim, eu acordei, sabe? Eu acordei pra vida, né? E disse, não quero mais. E olha, já fazem 2 meses que eu tô aí e no meu propósito, né? Que é o propósito Florescendo, eu não ficava mais tempo que isso, sabe? Também outras coisas que eu fui agregando, né? No meu dia a dia, que eu estou fazendo, que antes eu fazia, começava por um tempo e parava logo, mas eu tô continuando. E uma das coisas que eu falo, gente, é meditar na palavra. Então, por exemplo, você é inconstante, você vai pegar versículos na Bíblia que fala sobre a inconstância e você vai meditar e você vai falar com Deus, certo? No caso aqui, eu dei esse versículo, né, que é Efésios 4:14, que eu vou colocar ali embaixo. Eu também falei do 1 Coríntios 13:11. Gente, esses versículos, eles falam também de outras coisas, tá? Sobre a fé e tal. Mas o que eu quero que vocês vejam é que a palavra de Deus fala que quando nós nos mantemos na fase de criança, nós vamos ser inconstantes. Então para mim, a chamada é essa. Você precisa sair dessa fase de menina e tomar a tua posição de mulher, mulher de Deus, mulher que tem compromisso. Mulher que diz, não, eu vou fazer um vídeo no canal, ela vai fazer um vídeo no canal, não importa se vai sair às 1 da tarde, não importa se vai sair às 5 da tarde, mas ela tem um compromisso com Deus, entende? Então é tomar a posição de mulher de Deus, responsável e comprometida, amém? E tem as prioridades, certo? Que você tem que colocar em frente. E também tem um versículo que é muito, né, conhecido na Bíblia, Tiago, capítulo 1, versículo 5-8. E ele fala, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E se ele há concedido, peça porém com fé, nada duvidando, porque, olha só, o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo doble, quer dizer, uma hora pensa uma coisa, uma hora pensa outra. Inconstante em todos os seus caminhos, né? Então, quer dizer, a pessoa inconstante, ela é inconstante em todos os seus caminhos. Então, assim, medita nessa palavra. O que é? Eu vou falar também no devocional, né? Se você não sabe como que funciona o devocional, eu vou trazer mais adiante. Mas assim, pega um versículo da palavra, que esses 3, se você tem um problema da inconstância, é algo que você precisa meditar e você precisa buscar de Deus. Então, medita na palavra. O que a palavra vai te dizer? É Deus falando contigo. Olha, um menino é inconstante, um menino assim. Então, você vai escutar de Deus e depois você vai falar com Deus. Você vai pedir, Senhor, eu te peço que o Senhor tire toda a inconstância da minha vida. Me ajuda, Senhor, a me concentrar. E aí você vai falar com Deus, vai apresentar os seus pedidos. Então, traga no seu devocional esses versículos e busque outros. Devem haver outros, né, na palavra, certo? Então, meditar na palavra, fazer esse devocional. Outra coisa, gente, para mim... Tá? Para mim também, o principal de todos é permanecer em Jesus, tá? Permanecer em Jesus. O que a palavra fala em João? Quer ver, João 15. João 15, versículo 4 em diante. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira,
vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Inclusive, Deus me falou muito forte esse versículo na igreja, faz acho que um mês atrás, mais ou menos, sobre isso. Sem mim nada podeis fazer. Inclusive, eu escrevi no meu blog, né, ali, cartas para Deus. Vocês podem ler se vocês quiserem. Não existe nada, gente, tudo que a gente pensar, que a gente precisar, você precisa lembrar que sem Jesus nada nós podemos fazer. E ele tá falando aqui, ó, se você permanecer em mim e eu permanecerei em vós, e aí você permanecendo em mim, você vai dar muitos frutos. Quer dizer, nós não podemos dar frutos se a gente não permanece em Jesus. O que é permanecer em Jesus? Bom, é seguir aquilo que a palavra nos diz, certo? Os mandamentos, ler a palavra, se a palavra diz, por exemplo, aqui, né, fala sobre o menino inconstante. Então, quando a gente permanece em Jesus, o que eu tenho feito também, que é uma coisa que eu fazia, começava e depois eu parava. Eu acordava, né, eu estou acordando 5h30 da manhã, coisa que eu fazia, mas ficava, sei lá, 3, 4 dias, uma semana máximo, não conseguia. Isso já fazem 2 meses que eu tô acordando essa hora, tá? E o que eu faço? Eu começo a trabalhar às 10, certo? Então, das 5 até às 10 eu tenho bastante tempo. Eu tenho tempo para ter tempo com Deus, eu faço os meus exercícios, eu leio a palavra, eu começo a organizar a casa, faço o meu café da manhã, enfim. Mas o que eu faço? Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu pego, levanto, né? Venho aqui pro meu quarto, coloco um louvor e eu fico um tempo com o Senhor aqui, tá? Adorando, olhando para Ele, buscando a presença dEle, dizendo, e isso eu vou falar também mais adiante em outros vídeos, tá? Então eu passo o primeiro, sei lá, meia hora, 40 minutos, você pode passar 15, você pode passar 10, não importa o tempo, sabe? Às vezes a gente coloca uma música, a gente já tá, uau, às vezes demora mais tempo, não tem problema. Comece pequeno se você não faz, né? Comece pouco. Aí depois o que eu faço? Eu leio uma porção da palavra. De repente, às vezes eu abro a palavra, como por exemplo hoje de manhã, eu abri e caiu bem nos dons espirituais. Eu li e tal. Às vezes Deus me dá um livro para estudar, né? Que Ele me deu já Josué, que eu também tenho que continuar. Enfim, você lê a palavra e aí depois, né, medita na palavra, você ouve aquilo que Deus está falando através da palavra e aí depois você vai pedir para Deus fazer que essa palavra seja a vida na sua vida. Vocês têm que lembrar uma coisa, nós não conseguimos fazer nada sem Jesus. Nós não conseguimos fazer nada sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha em nós. Não adianta a gente querer fazer as coisas no esforço, sabe? O mundo, hoje em dia, eu tava lendo, escutando uma palavra hoje, o mundo, ele quer que a gente faça 1000 coisas. Não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e é sempre naquela luta, só que o Espírito Santo diz para nós, não, te acalma, sabe? Ouve as minhas palavras, permanece em mim, então você vai meditar, vai ter um tempo com Deus. Se você não faz, então vamos dizer que você comece às 7 horas da manhã a trabalhar, levante 6h45, por exemplo, começa com 5 minutos, bota um louvor já no dia anterior, já pensa, olha, amanhã eu vou acordar, eu vou escutar esse louvor 5 minutos, mas fica num lugar onde tu tenha paz, onde ninguém vai te incomodar, sabe? Eu aqui 5h30 não tem ninguém, então eu venho pra cá, fico aqui trancada. Se você não tem um quarto fechado assim, vá em algum lugar, separe algum lugar para você estar, certo? E aí depois você lê. Então, de repente, você já separa algum versículo no dia anterior para tu não ficar também procurando, ou então abra sua Bíblia e leia 1, 2 versículos, né?
E aquilo que tu leu, tu começa a perguntar, Senhor, o que que o Senhor quer falar comigo? O que que o Senhor quer falar comigo e tal. E aí você lê a palavra, entenda, né? Medite na palavra e depois você vai pedir a Deus que lhe ajude a que essa palavra seja a vida na sua vida, né? Então você começa com 15 minutos, de repente você quer aumentar para 20, de repente você quer aumentar para 30 e assim vai. Amados, essa palavra, isso aqui que eu descrevi nesse vídeo foi o que virou uma chave para mim há 2 meses atrás, tá? E eu posso te dizer que isso tem transformado a minha vida porque eu já vejo a diferença em mim, já vejo a transformação em mim. Por isso que eu digo para vocês, prestem atenção, tomem nota disso, tá? Tomem nota disso, orem, busquem o Senhor. Não é tanto, né? Não é tanto correr, né? Tem um versículo que diz que não é tanto correr, mas é aquilo que Deus faz na nossa vida, né? O Espírito Santo, nós temos algo poderoso conosco, que Jesus, quando ele, né? Ele foi, né, pro Pai, ele deixou o que é mais precioso, que é o Espírito Santo, que é onde nós estamos, ele está ali, sabe? Aproveitem esse presente, aproveitem esse maior presente, sabe? Eu creio, bom, não sei qual é o maior, porque eu não, é tudo grande, né? Jesus na cruz salvou, né? Nos trouxe a salvação, vivificou o nosso espírito, né? Nos reconciliou com o Pai, mas o Espírito Santo é aquele que nos leva ao Pai, é aquele que nos convence diariamente, é aqueles que nos conduz. Então, busque o Espírito Santo, permaneça em Deus, permaneça na presença do Senhor, permaneça em Jesus, que se você permanecer em Jesus, você vai dar frutos, não tem como não dar. Amém? Gente, outra coisa que eu acabei me esquecendo, que é de extrema importância, que para mim também fez toda a diferença, é o tal de orai e vigiai, certo? As coisas, isso que acontecia comigo, tá? Eu começava com gás, com as coisas de Deus, e aí as circunstâncias, as coisas, porque como eu não tinha prioridades, lembra da prioridade que eu falei? Como eu não tinha, qualquer coisa que passava na minha frente, eu botava, né? Isso eu falei também no outro vídeo. Vigiar e orar. Então, assim, você precisa ter a sua prioridade e aí observar, ok, isso aqui está surgindo, por exemplo, semana passada eu recebi uma ligação, que eu devo ter comentado, e aquilo é uma das coisas que Deus tem para mim para resolver. Só que eu sei que isso não é uma prioridade de Deus agora. Entende? É aquilo que eu falei de prioridade. Eu sei que Deus tem isso, porque é algo com a minha família, e ano passado eu fui para resolver umas coisas que eu sei que foi Deus que me mandou, tanto é que veio os frutos, né? Só que agora é como se tivesse essas coisas, né? Isso em relação a essa coisa da família, tá como em banho-maria. Deus está trabalhando, agora Deus está movendo as peças. Então ele tá me dizendo agora, ó, Carol, agora a tua prioridade não é isso, tá? Então quando você recebe coisas, como por exemplo aconteceu comigo a semana passada, que na hora eu me dei conta, eu disse, isso aí é uma seta do inimigo, mesmo que seja uma coisa boa, porque ano passado Deus me usou, certo? Só que eu tive discernimento de discernir que aquilo não era uma prioridade de Deus na minha vida, porque pode ser uma coisa boa, mas não necessariamente naquele momento, certo? Isso vai acontecer. De repente tu vai querer fazer uma coisa que seja boa, mas não é realmente a prioridade, né? Se isso tá te tirando da tua prioridade, tu pode botar de repente em segundo plano, né? Ou pode resolver mais tarde. Mas aquilo que tu precisa resolver primeiro é aquilo que está na tua prioridade, certo? Lógico que tu não vai deixar de fazer as coisas da tua vida, certo? Tu não vai deixar a tua casa, não vai deixar teu trabalho, não vai deixar... Mas se aquilo tá ocupando muito espaço na tua mente, tá te tirando o teu foco, tá te tirando a tua paz, você precisa reavaliar, vigiar e orar, certo? Foi o que eu fiz. Espera aí, entreguei para Deus, eu disse, ó Senhor, eu não consigo resolver isso agora, não dá para resolver isso agora, entreguei para Deus, Deus
me curou, né? Falou comigo, me curou, me sanou, me tirou toda aquela coisa, aquela angústia que eu estava sentindo. E aí eu coloquei o meu foco de novo para quê? Para a minha prioridade, que é agora o florescendo com ele, né? Claro, a minha prioridade qual é? Primeiro Deus, né? Que eu já estou fazendo, cuidando também da minha saúde, estou fazendo exercício, mas de tudo que eu faço durante o dia, etc e tal, a minha maior prioridade, o meu maior tempo, né, é para florescendo com ele e também, claro, se conectando com Deus o tempo todo, né? Tipo, antes de eu fazer os vídeos, eu tô orando, eu peço para que Deus fale através de mim, que não fale eu, né, para vocês, porque só o Espírito Santo que pode transformar as pessoas, então que o Espírito Santo me use para falar com as pessoas. Então, assim, vigiar e orar, sabe? Colocar prioridades na tua vida e seguir em frente. Eu espero que essa palavra seja vida na tua vida, assim como foi na minha, tá? E eu só peço que você semeie nesse vídeo, compartilhando com as pessoas, dando like, comentando. Comentem aqui embaixo quais são os vídeos que vocês querem ver para a próxima semana, tá bom? E eu quero que essa palavra realmente mude a sua vida, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.